A repórter Daniela Lima, da Globo News, foi demitida aí essa semana, praticamente ao vivo ali, foi demitida poucos minutos antes de entrar no ar. Ela é jornalista da Globo News, na verdade, e ela é bastante famosa e bastante conhecida por ter um posicionamento bem alinhado com o governo atual. E o jornalista independente Ricardo Feltrin fez uma análise sobre o que poderia ter causado a demissão da Daniela Lima. Vamos dar uma assistida no vídeo dele, mas antes, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito para ajudar a gente a crescer. Bom, o assunto do dia, né? Vamos continuar aqui, demissão da Daniela Lima hoje e demissão da Eliane Cantanhede na última sexta-feira. Hoje é dia 4, sim. Olha, se você assistiu o Jornal da Manhã, hoje o Jornal dos Coices, às 10, tem lá alguns detalhes. Então eu mostrei que houve motivo para as duas demissões e também um pouco de interesse da Globo nessas demissões. Primeiro, porque pega muito mal você deixar, no caso, duas jornalistas, colocaram três aí, o Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha, depois eu falo sobre ele, o caso dele é absolutamente escandaloso, o motivo da demissão dele, mas eu deixo para outro vídeo, vamos fazer só aqui esse arrazoado sobre. Então, você deixa duas colunistas, duas jornalistas, absolutamente parciais, absolutamente favoráveis ao governo Lula, ao PT, sem nenhum senso crítico com relação a tudo que está acontecendo no Brasil, no judiciário, e elas ficam ali soltando as pérolas por meses e meses e meses, anos. No caso da Eliane Cantanhede, são 15 anos em Globo News, desde a eleição do Lula. Ela sempre foi uma tucana, eu diria, uma simpatizante do José Serra, do Aécio, sempre teve esse viés ali, né? Nunca foi uma petista. E na Globo News, eu não acho que ela ficou de esquerda petista. O que eu achei, fiquei impressionado, foi como ela passou a ser uma porta-voz do STF, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Você tem que ter fonte? Óbvio, gente. Se eu gostaria de ter fonte no STF, poxa, gente, seria ótimo, maravilhoso. Mas não é porque você tem uma fonte que você vai começar a levar mensagem de WhatsApp que essa fonte te passou, falar para todo mundo ao vivo, né, rede nacional ali, pela Globo News, falar, um ministro do STF me falou isso, e daí esse ministro do STF, uma semana depois, na defesa dele, da prisão lá, nem lembro ainda, dos manifestantes lá do 8 de janeiro, dos arruaceiros, dos vândalos, tudo menos golpistas de Estado, né? Um absurdo isso. E aí você achar que isso não vai ter nenhum efeito. No caso então ela fez isso, ela fez aquela indelicadeza de comparar as vítimas lá das enchentes do Sul, horrorosa, né? Que morreu um monte de gente, casas destruídas, né? Vidas arruinadas. E ela fazer uma comparação de que eu sei como essas pessoas se sentem porque eu perdi minhas joias. Né? E muitas outras gafes, né, de Israel, questionar por que morre tanto palestino com bomba de Israel, mas não morre tanto judeu, né, com bombas do Irã, por exemplo. Uma mortezinha aqui, outra ali. Então foi subindo a quantidade de parcialidade ali, ao ponto Quantidade de gafes. de que a própria Globo viu que estava fazendo uma cagada, porque, depois eu vou contar, existe até publicidade envolvida aí. Acabei de receber aqui, aliás, gente, para quem está falando aí, Natuza Neri, que está sumida, né? Daí, e já estão falando que ela foi demitida também. Olha, estou trazendo aqui, enquanto eu estou gravando aqui, em primeira mão para vocês, a Natuza não foi demitida. A Natuza... A questão de opinião pública, né? E a Globo tem acesso às redes sociais, vê a opinião do público, vê que a aprovação delas não era nada boa. Tá de férias, tá bom? A Daniela ficou um tempo assim, afastada, né, antes, mas vamos esperar o que vai acontecer. Bom, isso é com relação a Daniela. Isso com relação a Cantanhede. Sobre a Daniela Lima, gente, a mesma coisa. Dando recadinho de ministro do STF, fazendo gracinha, né, ali, tirando sarro. Logo que ela chega na Globo News, ela faz aquele erro imperdoável de dizer que a eleição do Lula tinha aumentado tudo, todas as ações da Decolar.com, da Lojas Renner, da Marfrig, sei lá, de comida, falando que agora sim o brasileiro vai comer picanha, o brasileiro gosta de viajar, ele gosta de roupa boa, etc. E como jornalista, gente, independentemente dela nunca ter sido uma jornalista de economia, Você deve exercer a imparcialidade, primeiramente, né?
O mínimo que a pessoa precisa saber é que ações não valorizam para sempre. Então, todas aquelas ações que ela usou para dizer que o Lula... Para com isso! Para! Desculpa, gente. A Isabelita. Ela cismou que ia derrubar as torres aqui. Quebrou já uma torre aqui. Um prejuízo de apenas R$700. Mas ela é dona da casa. Então, o que a pessoa precisa saber como jornalista, assim, não funciona desse jeito, né? Você ficar comemorando que alguém foi eleito e as ações dispararam, depois despencaram. Então, tudo que ela está falando, todas aquelas empresas, caíram de 60% a 85%, ou até 90% o valor. Então, aquilo foi, eu acredito, leviano, jornalisticamente, fazer um negócio desse. Mas ainda tem outra história. A demissão da Daniela Lima hoje causou um choque e terror na Globo News. Segundo acabei de falar aqui, ninguém esperava isso, muito menos ela. Ela é um dos principais nomes da Globo News aí, né? A Daniela Lima. Horrível a história ali dentro, porque caiu e agora está todo mundo simplesmente apavorado. Todo mundo acha que vai ser demitido também. Então, pelo que eu chequei até agora, a Globo vai fazer mais demissões aí no jornalismo nos próximos meses. Não vai fazer agora. Ela já está sendo atacada aí tem muito petista que estava batendo palma para tudo que as duas faziam, que agora estão mandando e-mail e mensagem. Se vocês olharem aí a rede social da Globo, muita gente criticando o que a Globo fez, porque já estão falando que agora vai virar de lado, vai virar bolsonarista. Olha, eu nunca vi em 34 anos de jornalismo, com exceção daqueles jornais que era, como chama? A Causa Operária, Jornal da CUT, eu nunca vi tanta parcialidade numa empresa de comunicação, de mídia, sem que ela fosse pertencente a algum sindicato, a algum grupo ideológico. Então, como eu disse, a Globo News é uma entidade privada. A Globo tem todo o direito de apoiar o governo que ela quiser. A Globo News. A Globo eu acho que não. A Globo, a Record, o SBT, não acho que emissora, que é concessão pública, tem direito de apoiar quem quer que seja. Ela tem que se isentar. Não é assim que funciona, mas ela deveria se isentar. Já a Globo News, ela pode. A única coisa, gente, é que ela deveria ser honesta com os seus assinantes, porque é caro, e falar, olha, a gente faz igual a Fox News. Fox News, alguém duvida que a Fox News não é a favor do Trump, que ela é de direita? Então, deixa claro, cara, nós somos a favor do governo Lula. Como eu disse também no jornal, é óbvio que a Globo não é de esquerda. É óbvio. E tudo isso que agora está gerando uma comoção dentro da Globo News é em relação aos outros colunistas, né? Porque se for ver ali de parcialidade, tem outros que fazem suas leituras diferentes das coisas, mas eu acredito que por enquanto eles vão dar um tempo, não vai ter mais ninguém demitido, pelo menos, desculpem, pelo menos por hora, né? Mas o futuro Deus pertence. Tem muita gente comemorando aí a demissão da Daniela Lima, da Eliane Cantanhede. Eu fico pensando, essas pessoas têm família, eu não sou a favor de demissões, mas eu acho que, no caso, essas duas jornalistas, para mim, para eu que sou jornalista há tanto tempo, eu posso dizer que foram decepcionantes, né? Eu nunca pensei que eu fosse ver coleguinhas, né, de trabalho agindo de uma maneira tão parcial, tão escancarada, né? E meio que rindo da cara das pessoas, ficar lendo, porque o ministro me mandou o emoji, né? Ou a figurinha, e tá tudo sob controle, que eu até sei o que é, uma que tem a Barbie toda descabelada com o Lira, né? Só não sabemos sob controle de quem. Não tinha graça nenhuma isso daí, né? A gente está passando uma situação grave no Brasil e a todos os jornalistas acho que cabe ser extremamente isento na cobertura. Eu já falei aqui várias vezes, não gosto do Lula, tenho ojeriza ao PT, eu não era assim, eu me tornei uma pessoa avessa completamente por ver o que aconteceu com o partido. E não me tornei avesso agora, né? Desde que eu era moleque, desde 27 anos, quando eu tinha 22, 23, eu era um idiota, usava estrelinha do PT, porque a gente acreditava que realmente aquele partido ia mudar o Brasil, né? Eu sou do ABC, né? Ia na Vila Euclides, porque meu pai era metalúrgico, assisti, sei lá, centenas de ladainhas do Lula ali. E depois o PT é eleito pela primeira vez na prefeitura de Diadema, eu já contei isso, foi uma administração maravilhosa, exemplar, que não se conhece nenhum ato de corrupção. Mudou até a segurança de Diadema, que não era nem obrigação do município, sabe? Melhorou as ruas, tudo. Aí, quando ganha Santo André, porque Diadema era uma prefeiturica, com
É um orçamento pequeno ali, né, perto do ABC. Agora, quando o PT ganha Santo André, com Celso Daniel, aí descambou e a gente viu que ele era um partido igual aos outros. Então, esse canal é meu, eu sou um jornalista independente, sou eu que pago meus impostos, eu não sou concessão pública, então eu tenho o direito de falar. Eu não suporto mais esse governo que ele está fazendo. Um governo que fica imprimindo dinheiro, sabe, que tem como política. Caraca, como é bom ter alguém independente que tem a voz, né? O cara pode falar o que for sem medo de retaliação. O cara tá falando do canal próprio. Ele pode dar a opinião que for. E se tiver de colher alguma consequência, o cara vai colher, mas o cara tem a liberdade de falar o que quer. Política populista, enfiar 130, 140 bilhões de reais para as pessoas que ele diz que precisam. Tem realmente gente na linha de pobreza e abaixo dela, mas não são 60 milhões, né? E muita gente que está recebendo aí auxílio, Bolsa Família e continua trabalhando em outros lugares e usa o dinheiro público para reforçar a renda, o que não é justo com as pessoas que não têm isso. Certo? Meu nome é Ricardo Feltrin, jornalista independente. Se você quiser... Bom, E deixa nos comentários aí o que vocês acharam da demissão das repórteres, né, da Globo News. E se você é a favor, se você era contra, se você gostava do trabalho delas aí. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Tamo junto e até a próxima.